Glória a Deus. Vocês ainda estão felizes? Quero compartilhar uma palavra com vocês. Se o notebook ligar, ligou. Que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 34. Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Para quem não me conhece, eu me chamo Hilder. Muitos rostinhos novos aí, né? Queridos, essa palavra Deus compartilhou no meu coração num momento assim muito oportuno. É uma parábola bem conhecida. E lá em casa eu e a Taine, a gente decidiu fazer algumas reformas para deixar a casa mais bonita. Só que aí quando a gente começou a mexer na casa, a gente percebeu que a gente tinha que mexer em muita parte estrutural da casa. E a gente começou a ficar triste porque a gente queria ver a beleza e não gastar dinheiro com aquilo que não se vê. E aí a gente começou a gastar com estrutura, com cinta, com coluna, reforça aqui, troca o telhado. Quando a gente foi tirar o telhado para aumentar um pouquinho a altura da casa, as telhas não prestavam e tem que comprar telha. Coisa que a gente não vê, a gente começou a ter que gastar com isso. E essa palavra falou muito forte comigo, porque vocês vão, daqui um pouquinho a gente vai entender, mas a gente não queria gastar com algo estrutural, a gente não queria gastar com algo que não se vê. A gente queria gastar na casa, investir na casa com algo que ia deixar ela bonita, né? E essa palavra falou muito forte comigo, eu tenho certeza que vai falar muito forte ao seu coração. E vamos juntos criar expectativas naquilo que Jesus vai falar aos nossos corações, amém? Mateus capítulo 7, versículo 24 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Somente até aqui, por enquanto. Queridos, aqui Jesus estava falando para uma comunidade judaica, ou seja, ele estava falando para pessoas que já serviam a Deus, ele estava falando para pessoas que conheciam a Deus, ou pelo menos deveria conhecer a Deus. E ele estava encerrando uma série de mensagens do Sermão da Montanha, e ele encerrou justamente com essa parábola que contrasta dois tipos de construtores. Um que construiu uma casa sobre a rocha, e aí a Bíblia diz que vieram a chuva, transbordaram os rios, vieram os ventos fortes e ela se manteve de pé. E outra casa foi construída na areia, e a Bíblia diz que ela não teve o mesmo fim que a casa que foi construída na rocha, e foi grande a sua queda. Mas sabe, queridos, uma das ideias centrais de Jesus aqui, quando ele estava falando para essa comunidade judaica, para essas pessoas que já caminhavam, né, ou tinham algum nível de conhecimento de Deus, talvez aqui como nós, como eu e você, que já conhecemos um pouco o Senhor, né, que já conhecemos Ele, já caminhamos, temos um tempo de caminhada cristã. Uma das ideias centrais de Jesus é a de que todos nós estamos construindo uma casa. Essa é uma das ideias centrais desse texto. E essa casa, ela pode ser representada por várias coisas. Ela pode ser representada pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso ministério. Essa casa que está sendo construída, que está sendo edificada, pode ser representada pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, pela nossa força, pela nossa alegria. Essa casa, ela está sendo construída. E uma coisa que a gente
que Jesus faz questão de deixar claro aqui nesse texto, quando ele está falando para essas pessoas, é que o sucesso dessa construção é de acordo com o fundamento dela, o firmamento dela, onde ela foi construída, que é justamente nessa rocha, que é justamente aquilo que eu e minha esposa, a gente não estava querendo gastar, porque teoricamente é algo que às vezes não se vê, é um dinheiro que a gente gasta e diz, poxa, a gente podia estar trocando forro, a gente podia estar pintando, deixando a casa mais bonita, mais aconchegante. Mas Jesus ele faz questão de dizer e de falar sobre o sucesso dessa construção, está diretamente ligado ao fundamento em que aquela casa está sendo construída. E no versículo 24 ele começa dizendo, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Isso aqui é muito forte, queridos, porque enquanto o Senhor ministrava o meu coração, eu comecei a me perguntar, eu fiz uma pergunta hoje de manhã também. Quantas vozes você ouviu hoje até chegar aqui nesse momento? Do momento que você acordou até agora, quantas vozes você ouviu? Será que você ouviu a voz de Deus antes de chegar aqui? Ou será que você está ouvindo a voz do Senhor a primeira vez aqui, através dessa palavra que está sendo ministrada? Será que você ouviu as vozes das redes sociais? Será que você ouviu aí as vozes dos influencers, dos especialistas, né? Hoje tem especialista para tudo. Será que você ouviu as vozes dos amigos, da família, dos jornais, das notícias? Quais vozes você ouviu até chegar nesse momento aqui? Porque, queridos, existem muitas vozes que nos cercam. Agora, uma pergunta interessante também a se fazer, para que a gente possa meditar, é qual dessas vozes que você ouviu até você chegar aqui tem autoridade, ou qual dessas vozes tem poder para te fazer permanecer quando o dia da tempestade chegar? Qual dessas vozes consegue fazer você permanecer? Qual dessas vozes te faz ficar firme no dia em que vierem a chuva, o transbordo dos rios, os ventos fortes? Qual dessas vozes? Francis Schaeffer, no livro Deus que Intervém, ele fala algo muito forte para o nosso tempo atual. Ele diz que, ele nos faz um alerta dizendo que toda cultura, ela é moldada por ideias. Só que ele faz um alerta ainda mais atual para a nossa geração. Ele diz que o pensamento moderno da sociedade tem se distanciado cada vez mais da verdade bíblica que a palavra do Senhor nos mostra. Ou seja, essas vozes que nos cercam, essas vozes que tanto falam e que estão ao nosso redor o tempo todo, elas estão moldando muitas vezes as nossas ideias. Talvez elas estão gritando, tentando moldar aquilo que a gente pensa, tentando moldar aquilo que a gente acredita. Essas vozes, elas estão tentando o tempo todo moldar a forma como a gente vê a família, a estrutura de família. Tenta moldar as nossas emoções, moldar os nossos pensamentos, moldar a forma como os nossos filhos são criados. Essas vozes estão gritando por todos os lugares. E o fato é que a gente vive essa sobrecarga de informação. São muitas vozes o tempo todo falando, querendo nos influenciar, querendo moldar a forma como a gente vê o Evangelho, querendo moldar o Evangelho para as outras pessoas. Mas além da voz de Deus, o que tem sido voz sobre a sua vida? Os amigos, a família, as redes sociais, os influencers. Quem tem sido voz sobre a sua vida? Porque o problema não está nem em ouvir as outras vozes. Elas fazem parte, a gente está aqui nessa terra. Mas o problema está em ter essas vozes
sobre as nossas vidas, ter essas vozes como vozes que nos influenciam. E a gente precisa tomar cuidado, porque inicialmente essas vozes até, de alguma forma, elas podem ser sedutoras a princípio. Porque são vozes que nos fazem olhar para as situações da vida, as coisas, e fazer com que a gente tenha uma ótica de que tudo é fácil. Você não precisa trabalhar tanto para ter dinheiro. Você não precisa sofrer mais para emagrecer. Né? São os famosos arrasta para cima. São vozes que fazem com que a gente não queira mais lutar por nada. São vozes que estão o tempo todo fazendo a gente mudar. E aqui eu não estou nem fazendo apologia, dizendo que a gente tem que sofrer para conquistar as coisas aqui nessa terra. Não, a palavra de Deus diz também, a mesma palavra de Deus que diz que vai ter com a formiga ó preguiçoso, que traz a formiga como aquela que é o exemplo de trabalho, é a mesma palavra que diz que enquanto os filhos de Deus dormem, Deus dá a esses filhos. Deus dá enquanto os seus dormem. Mas perceba que não é uma apologia de que tudo é difícil, mas é um cuidado para que a gente entenda que nem tudo vai ser fácil. Então a gente precisa tomar cuidado com essas muitas vozes. A gente precisa tomar cuidado com esses muitos conselhos. E eu não estou dizendo também que a gente não deve ouvir as vozes dos nossos amigos, né, dos grandes homens de Deus que a gente caminha, da nossa família. Né, os homens das esposas, as esposas dos maridos. Ai do homem que não ouve a voz da sua esposa. É um perigo. Eu tinha machucado os 2 ombros. E a Tayane, um ombro aliás, não tinha machucado o outro ainda. E a Tayane disse assim, tu vai para onde? Eu vou para o futebol. Eu disse, mas tu não está com o ombro machucado? Eu digo, mas eu jogo bola com as pernas, meu amor. Ela disse assim, mas e se tu cair? Foi dito e feito, eu caí e machuquei o ombro. Então, a gente precisa também ouvir as vozes das pessoas que nos amam, das nossas esposas, dos nossos maridos. Mas quando Jesus ele fala isso para essa comunidade judaica, quando ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, aqui ele não está dando um simples conselho, aqui ele está nos trazendo verdades eternas, queridos. Aqui Jesus estava oferecendo para aquelas pessoas verdades eternas. Aqui eles estavam convidando aquelas pessoas a construir algo que não muda. Algo que não falha, algo que não desmorona com a tempestade, com o transbordo dos rios, com os ventos fortes. Naquele momento era isso que Jesus estava proporcionando para aquelas pessoas. E querido, se a palavra de Deus não tiver um peso sobre as nossas vidas, um peso, né? Quem é concurseiro aí sabe, né? A questão que é peso 3, se a palavra de Deus não tiver uma importância nas nossas vidas, de fato, tudo aquilo que Jesus falou e tudo aquilo que Ele fala através da palavra dEle, realmente vai ser apenas um conselho, realmente vai ser apenas uma informação. Mas se a gente olhar para a palavra de Deus, para os ensinamentos do Senhor, como algo importante na nossa vida, a gente vai ser transformado. A nossa vida vai ser transformada, a gente vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então a gente precisa dar importância para a palavra de Deus. Pedro ele reconheceu isso quando ele disse, Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro estava dizendo, Senhor, não tem nenhum lugar que a gente possa ir, que a gente possa estar, se não for aos teus pés, se não for ao teu lado, caminhando contigo. Não tem nenhuma palavra que a gente possa ouvir de ninguém, a não ser a tua, porque somente o Senhor tem as palavras de salvação, as palavras de vida eterna. Pedro entendeu o peso e a importância da palavra de Deus, da presença de Deus. Pedro ele não deixou com que as muitas vozes que o cercavam competisse com a voz de Jesus. A gente não pode fazer isso também, a gente não pode deixar também com que essas vozes
comecem a competir com a voz de Deus nas nossas vidas, porque senão a gente vai começar a ter a nossa identidade moldada, os nossos valores, os nossos princípios, os nossos propósitos começarão a ser moldados por essas palavras, por essas muitas vozes. A gente não pode correr o risco das vozes da cultura local, por exemplo, que diz, aqui todo mundo faz isso. Não adianta começar o culto 6 horas em ponto, porque a galera só chega na metade do louvor, então é bom. Começa umas 6h10. Não, queridos. A gente é pontual. A gente não pode deixar com que uma cultura local passe a ser a nossa cultura. A gente, como filhos de Deus, como fazendo parte dessa cultura celestial, a gente tem que implementar a cultura do reino aqui nessa terra. Toda igreja tem que ter envelope de dízimo com um espacinho ali para a pessoa colocar o nome, porque se não colocar, as pessoas não vão dizimar. Não vamos colocar, porque isso é algo específico de cada um. A Poema entende isso, sempre fomos assim, antes mesmo de nos tornarmos Poema. A gente não pode ter o parâmetro de que para ministrar o louvor, para ministrar a palavra, tem que estar sendo fiel no dízimo, na oferta. Tá, e aí, será que a pessoa está... E o parâmetro da mentira, para saber se ela está ou não? E o parâmetro para saber se ela está vendo pornografia ou não? Quer dizer que o dizimar e o ofertar é um parâmetro, mas os outros não? Não, a cultura do reino de Deus não fala sobre isso. Quem está aqui, quem sobe aqui, é o resultado de uma vida com Deus. Não pode ser o resultado de um nome no envelope ali, dizimei, ok. Tesouraria dá ok. Está apto para pregar a palavra, está apto para ministrar louvor. Não pode ser. A gente não pode correr o risco de ouvir as vozes do mundo, por exemplo, que diz, segue o teu coração. Segue a tua intuição. Se quando a palavra de Deus diz, olha, o coração do homem é enganoso. A gente não pode, queridos, deixar, por exemplo, que as vozes da religiosidade digam assim, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Vou te convidar ali para ir numa igreja, mas, cara, não olha muito porque eu estou fazendo, não. Olha para Jesus, e está certo. Olha para Jesus, mas a gente precisa continuar sendo exemplos aqui nessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra, representantes de Cristo aqui nessa terra. A gente não pode, por exemplo, deixar com que as vozes da comparação que diz, ele tem, você não tem, hein? Tem que ter também. A gente não pode, queridos. A gente precisa ter o que o Senhor quer que nós tenhamos. A gente não pode viver uma vida de comparação. Hoje pela manhã o Stênio falou sobre isso quando ele ministrou a palavra de dízimos e ofertas. Não basta apenas dizimar e ofertar. A gente tem que ter uma vida de equilíbrio financeiro também. Porque não adianta de nada a gente vir aqui e dizimar e ofertar e ficar cobrando do Senhor e ser desequilibrado. Muitas vezes o comedor de semente somos eu e você, quando a palavra de Deus diz que repreenderei o devorador. Devorador é o quê? É comedor de semente. Então muitas vezes nós mesmos estamos comendo a semente que o Senhor nos entrega, sendo desequilibrados, gastando com o que não pode gastar, querendo ter aquilo que não pode ter no momento. Então a gente não pode deixar, queridos, com que essas vozes, todas essas vozes comecem a nos moldar, comecem a moldar os nossos pensamentos. E hoje nós vamos aprender sobre como construir uma casa que Jesus não somente vai habitar, mas uma casa que resiste às tempestades no dia que elas chegarem. Amém? Vocês estão felizes ainda? Como diz o pastor Manu, agora a ministração vai começar. Queridos, o versículo 24 também começa falando de um homem prudente. E esse homem prudente não é nada mais, nada menos do que um homem obediente.
Alguém que a palavra de Deus diz que ouviu a palavra de Deus e viveu uma vida de prática dessa palavra. Uma pessoa que ouvia e praticava. Enquanto eu orava por essa palavra, eu perguntava, Senhor, qual é o tema? Tem algum tema? Às vezes eu não coloco mais. E o tema dessa ministração é a beleza do fundamento. Esse homem prudente que a Bíblia fala, que era um homem obediente à palavra do Senhor, ele viu beleza no fundamento. Ele viu beleza na palavra de Deus. E ele viu beleza porque ele começou a obedecer a palavra de Deus. Ele começou a viver aquilo que ele conheceu. Ele começou a viver aquilo que ele prega. E é aí onde está a beleza do Evangelho. Quando a gente não somente conhece o Evangelho, conhece Jesus, mas quando a gente começa a viver de acordo com os seus ensinamentos, com a sua palavra. Aquele homem, ele começou a viver tudo aquilo que ele aprendeu. A revelação que ele teve de Deus fez com que ele começasse a ser transformado. E eu acredito que é isso que o mundo está esperando de nós, sabe? Talvez o mundo não vê, talvez, queridos, o mundo não vê beleza na palavra, beleza no fundamento, porque através das nossas vidas ele tem visto palavras vazias. Ele não tem visto transformação nas nossas vidas. Porque quando qualquer pessoa vê o que nós éramos antes e vê o que nós somos hoje, as pessoas começam a ver beleza também no fundamento. Elas começam a desejar obedecer essa palavra, viver essa palavra. Porque não são palavras vazias. As pessoas elas estão de saco cheio de pessoas que ouvem a palavra, de pessoas que pregam a palavra de Deus, mas não vivem aquilo que se prega. As pessoas estão cansadas disso. Elas não querem mais saber disso. E talvez por isso elas não estão vendo beleza no fundamento, que é a palavra de Deus. Mas esse homem, ele viu a beleza do fundamento. E a verdadeira sabedoria não está em apenas ouvir, mas ouvir e obedecer às palavras de Jesus. Na carta de Tiago, ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Olha só, a mesma coisa que esse homem prudente, a mesma coisa que Jesus falou. Que a gente possa praticar aquilo que a gente ouve, porque senão a gente vai estar enganando a nós mesmos. A gente vai estar perdendo tempo, queridos. A palavra de Deus até fala, aquele que está sujo, se suje ainda mais. Aquele que vive uma vida de santidade, se santifique ainda mais. Para não perder, eu acho que é para não perder tempo com a coisa errada. Ouvir e não praticar é perder tempo, como o Tiago falou. A rocha, essa rocha que esse homem prudente construiu a casa é justamente a obediência. A rocha não é o conhecimento, é a obediência. Porque muitos conhecem a Bíblia, queridos, mas poucos vivem de acordo com aquilo que conhecem. Muitos vivem como se nem conhecessem a palavra de Deus. Talvez essa seja uma palavra muito dura para se ouvir, mas necessária também. É a palavra de Deus. O Senhor diz: quem tem as minhas palavras, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus e guardamos essa palavra, vivemos essa palavra, nós estamos demonstrando o nosso amor ao Senhor. Porque a obediência é o fundamento que sustenta a nossa vida diante das adversidades. A obediência é aquilo que nos sustenta, querido, nos dias difíceis. Enquanto Deus ministrava essa palavra ao meu coração, dona Gleice, o Senhor trazia algumas pessoas que talvez estejam na caminhada e por algum momento têm pensado em desistir, sabe? Talvez são pessoas que olham e dizem: mas por que o ímpio prospera tanto e eu não? Por que
o ímpio muitas vezes tem tanto e eu não? Por que o ímpio muitas vezes tem uma família abençoada e eu não? E querido, querida, eu quero te desafiar nessa noite a permanecer no Senhor. Permanecer obedecendo ao Senhor. Permaneça que Ele vai mudar a tua casa, Ele vai mudar, o sol da justiça vai brilhar, queridos. A gente serve um Deus de justiça, mas a gente precisa permanecer. A gente precisa permanecer no Senhor. Esse homem prudente, ele reconheceu o valor da pedra angular, da pedra fundamental, que o mundo tanto despreza. E ele construiu a sua casa firmada na rocha. A rocha representa firmeza, a rocha representa segurança, estabilidade. E ele construiu a sua casa nessa rocha. Eu lembro de uma passagem quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, ele diz: conforme a graça que me foi concedida, eu, como sábio construtor, ou seja, a ele foi dada uma graça, a graça de ser um sábio construtor, e ele diz: lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, ele faz uma advertência, né? Veja cada um como constrói, porque ninguém pode pôr outro alicerce, além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Olha só, queridos, Paulo, como sábio construtor, ele lançou um alicerce, um fundamento, e ele diz: veja cada um como constrói a sua casa, como constrói sobre ele esse alicerce. E tomem cuidado, porque ninguém pode pôr outro alicerce além daquele que já está posto, que é o Senhor Jesus Cristo. E no versículo seguinte, ele é ainda mais profundo. Ele fala que em algum momento, a qualidade daquilo que a gente está edificando, a qualidade daquilo que a gente está construindo, se a gente estiver construindo sobre o ouro, sobre a prata, sobre as pedras preciosas, sobre as coisas desse mundo, se a gente estiver construindo a nossa casa sobre os prazeres aqui desse mundo, em algum momento a qualidade dessa casa vai ser revelada, a qualidade dessa casa. Ele alerta os coríntios acerca disso. Cuidado, para onde vocês estão construindo a casa de vocês, sobre qual alicerce vocês estão construindo. Não há nenhum outro a não ser Jesus Cristo. Então cuidado, uma hora a qualidade da construção da casa de vocês vai ser revelada. Queridos, um dos maiores propósitos de Paulo aqui, quando ele escreveu aos Coríntios, ele falou isso, era justamente revelar Cristo como o único fundamento seguro, como o único fundamento necessário para que tudo pudesse permanecer nos dias difíceis. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, sobre o que você tem firmado a sua vida, sobre o que você tem construído a sua família, o seu ministério, as suas finanças, o seu trabalho, sobre o que você está colocando a sua alegria, sobre o que você está colocando a sua força, sobre o que eu e você estamos construindo todas essas coisas. No Salmo 118, 22, o salmista ele diz algo muito forte. Ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E é interessante porque quando a gente vai ver o significado dessa pedra angular, algumas traduções vai falar sobre uma pedra fundamental, outras traduções vão dizer a pedra de esquina que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Essa pedra tem dois significados sob a ótica de duas culturas. E todos esses dois significados são muito importantes, eles vão falar muito forte ao nosso coração. Segundo a cultura hebraica, a pedra angular era a primeira pedra
que era colocada numa fundação. Lá ela também era conhecida como a pedra de esquina. Era a primeira pedra que era colocada. Com base nela, todas as outras eram alinhadas. Todas as outras passavam a ter direção, estabilidade. Todas elas passavam a ter firmeza. Então era uma pedra muito importante. E o outro significado dessa pedra angular é sobre a ótica da cultura romana. Quando eles construíam aqueles arcos que finalizavam as construções, ali eles chamavam de pedra angular, que era justamente a pedra que ficava no meio do arco. E essa pedra era responsável por trazer equilíbrio e finalização para aquele arco. Ela fala sobre sustentação, ela fala sobre centralidade. E trazendo uma aplicação para a nossa vida, é justamente isso que construir uma casa sobre a rocha, sobre essa pedra, traz para as nossas vidas. Essa pedra que é Jesus. Traz direção, fundamento, estabilidade, centralidade, equilíbrio. Através dessa pedra, queridos, tudo na nossa vida tem direção. Tudo na nossa vida passa a ter equilíbrio, segurança. E essa pedra, sob a ótica da cultura romana, é interessante porque, a princípio, ela era desprezada pelos construtores. Eles começavam a construir e ela ficava de lado, porque eles queriam as pedras mais bonitas, mais retinhas. Só que em determinado momento eles sentiam falta de uma pedra que pudesse dar a sustentação, que pudesse ser a centralidade ali daquele arco. E aí eles pegavam essa pedra angular. E essa pedra, ela reflete muito Jesus, queridos, porque de fato Jesus ele não se encaixava no formato esperado pelo sistema religioso daquela época. Porque Jesus ele era humilde, Jesus ele era servo, Jesus ele foi aquele rei que deu a sua vida por todos nós. Jesus era aquele que, embora as pessoas esperassem que ele nascesse num berço de ouro, ele nasceu numa manjedoura. Esperavam que ele fosse filho de sacerdote, mas ele foi filho de um carpinteiro. Então, Jesus, ele de fato era que nem essa pedra desprezada, porque ele não se encaixava nesse formato esperado pelo sistema religioso da época. Enquanto eu descobri esse significado sob a ótica da cultura romana, o Senhor falava algo muito forte ao meu coração. No sentido de que talvez seja por isso que muitos de nós, ou talvez seja por isso que as pessoas aqui dessa terra, esse mundo, não têm construído a sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Porque talvez o evangelho, talvez ser crente, talvez ser evangélico, talvez não se encaixa muito no sistema religioso que nós vivemos. Talvez servir a Deus não se encaixa mais naquilo que o mundo pensa, naquilo que as muitas vozes nos cercam, naquilo que as muitas vozes estão gritando, tentando nos influenciar. Talvez seja por isso que as pessoas não têm construído a sua casa sobre esse firme fundamento. E construir a nossa casa, querido, sobre a rocha, é alinhar-se a essa pedra angular, mesmo que ela pareça fora de padrão para esse mundo. A gente precisa construir a nossa casa sobre essa rocha que o mundo muitas vezes despreza, sobre essa pedra que o mundo despreza. E algo muito forte que esse texto nos ensina é que as tempestades virão. Jesus fala que a chuva, o transbordo dos rios, os ventos fortes deram contra aquela casa. E esses elementos, queridos, representam os dias de tentações, representam os dias de provações, os dias de perda, representam os dias de crise interna, crise no nosso casamento, representa os momentos de crise financeira, os momentos em que muitas vezes a gente questiona Deus. Esses dias a tia da Tayane faleceu e uma prima dela, que há pouco tempo já não está mais nos caminhos do Senhor, ela chegou para a Tayane e perguntou: Thay, por que
Deus permite que as pessoas boas morram. Os dias de tempestade são esses dias, queridos. São dias que muitas vezes a gente não entende, mas a gente tem que permanecer. São dias que muitas vezes a gente não vai ter uma resposta para a crise no casamento, para a crise financeira, para o ente querido que a gente perde. Mas a gente tem que permanecer. A gente tem que permanecer obedecendo o Senhor. E nessa parte, nesse versículo 25, é interessante que Jesus ele não diz assim, olha, se vierem a chuva, se transbordarem os rios, se vierem os ventos fortes, não, ele diz, quando vierem as chuvas, quando vierem os ventos fortes, quando os rios transbordarem, queridos, é uma certeza, vai acontecer, as tempestades vão acontecer, isso é uma certeza. O que a gente não sabe é a intensidade e a frequência. Talvez na sua vida a tempestade vai vir uma vez só. E tudo bem, graças a Deus, glória a Deus. Mas a gente tem que ficar atento, porque um dia vai vir. Ninguém sabe quando, mas vai vir. E aonde está firmada a nossa rocha, a nossa casa? Onde está firmado o nosso ministério? A nossa família, o nosso trabalho? Onde está firmada a nossa alegria, a nossa força? Aonde está construído todas essas coisas? Nós aprendemos com esse versículo 25, que aqui, Jesus nos diz, olha, os dias virão não somente para aqueles que construíram a sua casa na areia, mas virão também para o crente bem fundamentado. Os dias difíceis virão para nós que servimos a Deus também. Vocês ainda estão felizes? Queridos, essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus proporciona isso muitas vezes. As vozes do mundo vão querer falar coisas que nos agradam, mas a palavra de Deus vão falar coisas necessárias para a gente permanecer. Aqui a gente aprende também que a nossa fé não nos isenta da tempestade, mas ela nos prepara para enfrentar essas tempestades, esses dias difíceis. Permaneça, queridos, o sol da justiça vai brilhar, continue obedecendo o Senhor. Está difícil, mas permaneça. Construa sua casa na rocha, que é Jesus, no firme fundamento. Mas já passou o tempo da gente ser como uma criança que fica construindo a nossa casinha ali na areia, fica brincando de construir casinha na areia. Já passou o tempo, acabou, agora é vida adulta. Agora é fidelidade, é renúncia, é esforço, é trabalho, é vida adulta. Não é mais leitinho, é comida sólida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente não pode esquecer também, queridos, que é justamente nesses momentos de tempestade que o Senhor olha para nós, olha para toda a situação e diz, vento, cessa agora. É nesse momento que o Senhor olha para nós e diz assim, olha, não temas, filho. É nesse momento que Ele fala para a gente andar sobre as águas. É nesse momento que Ele nos resgata quando a gente estiver afundando. É nesses momentos que a gente desfruta do cuidado do Senhor. Além disso, esses momentos, eles testam a nossa estrutura e revelam o nosso fundamento. Sabe por quê, queridos? Porque os dias tranquilos, quando está tudo calmo, qualquer casa parece firme. Qualquer casa é bonita, qualquer casa parece firme. E quando eu digo casa, queridos, é eu e você. Quando está tudo bem, quando está tudo calmo, todos nós parecemos bons. Todos nós parecemos os caras, todos nós somos os crentes, os que conhecem a palavra, os que pregam a palavra, os que ministram louvores, todos nós somos. Mas e quando o dia difícil chegar, Ele vai revelar a nossa estrutura. Além de testar, Ele vai revelar a nossa estrutura. Mas quando a gente tem a nossa casa firmada na rocha, virá o testemunho de uma casa bem construída, de uma casa fundamentada no Senhor.
Daí a ideia, querido, de nós termos uma fé inabalável. Daí a ideia de nós termos uma fé que permanece, dona Graça. Uma fé que permanece mesmo diante das dificuldades. Uma fé que permanece nesses dias difíceis. E a Bíblia fala também no versículo 26 que tinha um homem insensato aí no meio dessa história. Um construtor insensato. E o oposto do homem sensato, esse homem aqui era um homem desobediente. Um homem que era incapaz de tomar suas decisões de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Esse homem aqui era um homem que deu ouvido às muitas vozes que o cercavam. Talvez ele até tentou começar a construir ali na rocha. Mas aí ele ouviu as vozes e disse, cara, tu vai gastar demais. Vai ser muito difícil construir aí, vai ter que cavar, tu vai ter que trazer uma máquina. Constrói aqui mesmo. E ele deu ouvido a essas vozes e ele construiu ali a casa dele na areia. A vida desse homem insensato revela superficialidade. Porque não é fácil, queridos, construir sobre a rocha. Demanda tempo, esforço, dinheiro, renúncia, envolvimento. Esse homem foi alguém que investiu mais na aparência da casa do que no fundamento. Ele investiu mais na beleza, na pintura, nos móveis do que no fundamento. Esse homem, ele talvez deixou de investir tempo e dinheiro naquilo que era mais necessário. Talvez o exterior desse homem era um homem bonito, que as pessoas olhavam, nossa, como se veste bem, como ele é forte, como ele é bonito, frequenta a igreja. Talvez as irmãs solteiras olhavam para ele como alguém que deveria casar, ou os homens olhavam para essa irmã como alguém que era bom para casar, porque esteticamente por fora era uma pessoa de boa aparência. Li a Bíblia ali uma vez por semana, mas por dentro, queridos, o alicerce daquele construtor, o alicerce daquele homem insensato, daquela mulher insensata, os alicerces dele, os alicerces dela não estavam em Jesus. Os seus alicerces estavam em si mesmo, nas vontades dele, naquilo que era conveniente para ele. Talvez ele ia no culto quando era conveniente, quando o jogo do time dele não caía no mesmo horário. Talvez quando ele estivesse passando por uma provação, ele ia lá no Passos de Fé. Talvez ele fazia uma oração quando convinha. Era uma pessoa que fazia aquilo que lhe convinha. Aquilo que era conveniente, ele era conveniente. Se a gente olhar para a mulher de Provérbios 14 e inverter colocando como sendo homem, seria exatamente esse homem insensato. O homem sábio edifica sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derruba. O homem sábio edifica sua casa, mas o insensato com as suas próprias mãos o derruba. Esse homem foi justamente essa pessoa que construiu a casa sobre um lugar que no primeiro vento ia cair, de fato caiu. Esse homem foi um homem que viveu a sua vida construindo sobre um lugar de destruição, sobre um lugar raso que é a areia. E queridos, construir algo sobre a areia é ter a falsa ilusão da construção rápida. E além da falsa ilusão da construção rápida, traz a falsa ilusão, a ideia daquilo que é fácil, daquilo que é barato. Como seria bom poder construir uma casa segura e bonita, de forma rápida e fácil. Mas não é assim, demanda tempo. Hernandes Dias Lopes, numa ministração, ele falou que a pressa é inimiga da profundidade. É justamente isso. Quanto mais a gente corre
para conquistar, menos a gente consegue ser profundo com o Senhor. Quanto mais a gente tem pressa para conversar com Ele, quanto mais a gente tem pressa para começar a fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer, menos a gente é profundo no Senhor. Spurgeon, ele fala que nós deveríamos ter por norma jamais ver a face dos homens sem antes vermos a face de Deus. Ou seja, jamais deveríamos sair de casa sem antes ter o nosso tempo com Deus. Porque a pressa é inimiga da profundidade. Queridos, essa é uma palavra que a gente sai daqui com a ideia de que a gente precisa deixar de ser raso, sabe? A gente precisa parar com o entendimento de que as coisas são fáceis, de que servir a Deus é fácil. Como eu falei, não estou fazendo apologia a uma vida difícil. Como é difícil servir ao Senhor, não. Ele diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei o fardo. Só é pesado se a gente não firmar, se a gente não construir a nossa vida sobre a rocha. Aí vai ser pesado mesmo, se a gente não estiver nele. Aí vai ser pesado, vai ser realmente difícil. Mas vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei o fardo. Tem um momento na história do povo de Israel, que eles estavam vivendo sob o juízo de Deus, por causa dos seus pecados, das suas iniquidades. E Davi, quando assume o trono de Israel, ele decide levantar um altar de adoração a Deus, e ele decide fazer sacrifícios ao Senhor. Naquele momento tem um personagem muito interessante nessa história chamado Araúna. Ele viu a posição, o posicionamento do rei Davi, ele diz, eu vou ofertar não somente o lugar onde vai ser construído esse altar de adoração, como eu vou ofertar também os bois que serão sacrificados e os instrumentos que serão colocados, utilizados nessa adoração. Queridos, que gesto de generosidade. Ele semeou ali na vida do rei Davi, ele semeou muitas cabeças de boi. Ele foi generoso, ele agradou o coração de Deus. Só que foi muito interessante a resposta do rei Davi. Ele diz, Araúna, muito obrigado pela sua oferta, mas eu quero dizer que eu oferecerei um preço justo por todos os bois que você tem. Eu quero comprar esses bois. Sabe por quê? Porque eu não quero oferecer sacrifício nenhum ao meu Deus que não me custe nada. Eu não quero oferecer algo ao Senhor que não me custe nada. Eu quero que tudo aquilo que eu for oferecer ao Senhor me custe. Queridos, aqui Davi, ele entendeu que a verdadeira adoração exige entrega, sacrifício, exige envolvimento. Sabe por quê? Porque além dele construir um altar de adoração, ele comprou os bois e ele mesmo ofereceu os sacrifícios. Davi aqui, ele não quis algo fácil, algo rápido, algo barato. A gente vê totalmente contrário do que esse homem insensato. Ele comprou os bois, fez o altar e ofereceu o sacrifício. Eu e você precisamos, queridos, começar a pagar o preço de construir algo sólido, de construir algo que agrada o coração de Deus. A Bíblia diz que o Senhor não somente se agradou com a oferta, com o sacrifício do rei Davi, como cessou todo o castigo sobre o povo de Israel. Quando Abraão foi oferecer o seu sacrifício, ofereceu o seu filho como sacrifício, aí na sua Bíbliazinha vai ter um título assim, o Holocausto. O Holocausto era um dos sacrifícios do Antigo Testamento, né? Tinha a oferta pelo pecado, a oferta de cereal, a oferta de comunhão e tinha o Holocausto. Dos quatro, o Holocausto era aquele que era a oferta mais completa. Porque na oferta de comunhão, tanto o ofertante quanto o sacerdote poderiam participar e comer alguma parte. A oferta de cereal também podia participar. Mas, queridos, o holocausto, aquele que ofertava, nem o sacerdote, nem o ofertante podia desfrutar de nada. Aquela oferta, ela subia, era totalmente queimada e subia como incenso de adoração a Deus. Ou seja, naquele momento, Deus estava dizendo para Abraão, eu quero o teu filho por completo.
E Abraão entregou o filho dele. Era como se Abraão falasse a mesma coisa que Davi: eu não quero sacrificar nada ao Senhor que não me custe nada. Queridos, isso precisa entrar de forma muito forte no nosso coração, sabe? A gente precisa parar de pegar atalhos espirituais. A gente precisa parar de querer tudo de forma fácil. De no primeiro empecilho de ficar para trás, de parar de seguir, de servir o Senhor. Que tudo aquilo que a gente ofereça ao Senhor não seja algo que não nos custe nada, mas que seja algo que, de fato, venha nos custar algo. Eu queria que você que pode, fique de pé no seu lugar. O Ministério de Louvor pode subir. Eu quero que você reflita sobre essa pergunta que eu vou te falar, que eu vou te fazer aqui nessa noite. O que na sua vida hoje representa uma casa firmada na areia? O que na sua vida hoje representa uma casa construída sobre a areia? Qual daqueles pontos que eu falei, que talvez hoje está construído sobre a areia? Família, amigos, trabalho, ministério, alegria, força. Tem alguma dessas coisas? Algo que é construído sobre a areia é algo que, se fosse abalado hoje, não permaneceria. O que não permaneceria hoje se você fosse abalado? O que ficaria de pé se você fosse abalado hoje? Se as suas estruturas fossem abaladas hoje? Queridos, eu e você não podemos ver a beleza apenas nos melhores materiais, nos melhores acabamentos. A gente precisa ver beleza no fundamento. Porque uma casa bonita, mas fundada na areia, vai cair. É uma certeza, vai cair. Casas bonitas podem até impressionar, mas só as bem fundamentadas permanecem após a chuva, o transbordo dos rios, os ventos fortes. E o que significa isso tudo, queridos? Viver uma vida de aparência pode até nos sustentar por um momento. Você pode até começar a exercer um ministério por um tempo. Mas se você não fundamentar a sua casa sobre a rocha que é Jesus, um dia vai cair. Isso é uma garantia, isso é uma certeza. Porque uma casa, ela não cai por falta de beleza. Uma casa, ela cai por falta de fundamento. E nós precisamos parar de viver uma vida de aparência. Os nossos relacionamentos, a nossa família, o nosso trabalho, tudo, queridos, tudo precisa estar firmado no Senhor. A gente não pode mais viver uma vida construindo uma parte da casa na rocha e uma parte da casa na areia. Essa outra parte vai sucumbir quando vierem os dias difíceis. E talvez você esteja se perguntando: que tipo de construção eu sou aqui então nessa noite? Ou qual parte da minha casa nessa noite está construída sobre a areia? E sabe, queridos, talvez a resposta não é nem sobre quem você é nisso tudo, mas é entender que Jesus quer que você se torne uma casa firmada na rocha. Ele quer que você entenda que o firme fundamento é Ele. Nós precisamos entender isso, porque quando as dificuldades vierem em todas as áreas da nossa vida, a gente vai permanecer. Mas para a gente permanecer, queridos, para a gente ter essa casa firmada na rocha, é necessário viver uma vida de obediência ao Senhor, de obediência à palavra do Senhor. Que nós não sejamos apenas ouvintes aqui, domingo após domingo, mas que a gente saia daqui com o pensamento de começar de fato a obedecer ao Senhor. Hoje não é dia de talvez vir aqui receber uma oração, um abraço de alguém.
mas é dia de profunda reflexão. De conversar mesmo com o Senhor. Porque a obediência de hoje, queridos, é a nossa segurança de amanhã. Quando nós obedecemos, a gente está construindo sobre a rocha, sobre um lugar que não vai desabar, sobre um lugar que não vai sucumbir. Com essa palavra, Jesus ele estava encerrando uma série de mensagens no Sermão da Montanha. E algumas coisas ficam muito fortes, gravadas no nosso coração, para que nunca mais a gente esqueça. A primeira delas é: só há um fundamento que resiste a todas as coisas. Que é viver uma vida de obediência a Deus, obediência à sua palavra, e esse firme fundamento é Jesus, amém? Esse é o primeiro ensinamento que nós aprendemos com essa parábola que Jesus nos conta. O segundo é: as tempestades virão para todos. Tanto para aqueles que construíram a sua casa sobre a areia, quanto para os cristãos bem fundamentados. As tempestades virão. Como eu falei, a intensidade e a frequência nós não sabemos, mas o Senhor diz: as tempestades virão, e talvez elas já vieram sobre a sua vida. Talvez algumas coisas já sucumbiram. Mas sabe o que é melhor disso tudo, queridos? É que o Senhor está disposto a nos ensinar e a nos fazer construir tudo novamente. Construir sobre esse firme fundamento que é Ele, que é a sua palavra. Que nos faz permanecer no dia mau, que nos faz permanecer nos dias difíceis. E a terceira coisa que nós aprendemos é: eu e você somos responsáveis por onde nós estamos construindo as nossas casas. Eu e você somos responsáveis por construir a nossa família, a nossa casa, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, a nossa alegria, a nossa força, o nosso trabalho. Eu e você somos responsáveis por construir sobre a rocha, sobre esse fundamento. Converse com o Senhor, queridos. Converse com o Senhor nessa noite. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Aleluia, Jesus. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Inabalável, abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos de Ti, Pai. Aleluia, Jesus. Nós queremos construir, Jesus, a nossa vida em Ti, Pai. Tu és o nosso fundamento, Jesus. Sim, Pai. O Senhor é o nosso fundamento, o nosso firme fundamento. A pedra fundamental, a pedra angular, Jesus, que nos traz segurança, que nos traz direção. Sim, Jesus.
Sim, Senhor, em Ti nós não seremos abalados, Jesus. Nos ensina, Senhor, a construir a nossa casa sobre a rocha, sobre o firme fundamento que é o Senhor, Pai. Não nos deixe ouvir as muitas vozes que nos cercam. Não nos deixem, Senhor, não nos deixa, Pai, construir com a ótica daquilo que é belo, daquilo que é fácil, daquilo que é rápido e barato, Jesus. Mas nos faz entender a necessidade de nós termos a nossa vida fundamentada no Senhor. Independentemente, Jesus, de nos custar algo, de ser um sacrifício, Pai. Que a gente não te ofereça nada que não venha nos custar muito, Senhor. Porque o Senhor merece tudo nas nossas vidas, Pai. E em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Jesus, que o Senhor ministrou nas nossas vidas nessa noite, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu queria que os pais que tivessem as suas crianças lá na salinha, podem